Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Nós vamos para mais uma devocional, hoje dia 1º de junho de 2020. Que Deus nos abençoe e fale aos nossos corações. Amém? O texto que nós vamos ler hoje está lá no livro de Salmo, capítulo 40, alguns versículos que eu quero destacar com os irmãos. Que diz assim, do versículo 1 ao versículo 4. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. E o versículo 17, que diz assim: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Tem algumas verdades que eu quero destacar com os irmãos. Um versículo muito conhecido, Salmo 40. E o versículo 1, ele tem uma particularidade. Esperei confiantemente pelo Senhor. Porque existem várias maneiras de esperar. Você pode esperar reclamando. Quando você está numa consulta médica e está demorando demais, aí você começa reclamando. Sempre que algo demora, o ser humano tem essa característica de reclamar. porque poderia ter sido de outra maneira, né? Você pode esperar no Senhor reclamando, mas o salmista diz que ele esperou confiantemente, esperou confiando. Então, esperar não é a mesma coisa. Esperar confiantemente, sabendo que do Senhor ele ia receber o que ele precisava, a resposta. E o versículo continua, Quem espera tem confiança, tem que ter paciência. Se você espera no Senhor, ele age. E ele agiu, ele primeiro agiu, ele se inclinou. Você já parou para pensar, meu irmão, que o Deus que nós servimos, ele para ouvir as nossas orações? O Deus que criou todo o universo, ele para ouvir as nossas orações. Ele se inclina, ele se interessa pelas nossas orações. Ele se aproxima daquele que ora. Ele ouve, ele se inclina e ele ouve quando clamamos por socorro. O nosso Deus não é um Deus inerte. A palavra de Deus diz que lá em Isaías que Deus não é surdo, não está gravado os ouvidos dele, não estão tapados para que ele não possa ouvir, nem a mão dele encolhida e não possa abençoar, mas os nossos pecados eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus sempre ouve as orações daqueles que clamam por socorro. Ele me ouviu. E ele se inclinou, ouviu e agiu mais uma vez. Ele me tirou de um poço de perdição. Eu não sei quanto a vocês, mas que haja uma reflexão nesse momento. De onde Deus te tirou? Você lembra quando você se converteu? De onde Deus te tirou? Primeiro dia que você entregou a sua vida para Jesus, de onde Ele te tirou? Foi de um lamaçal? Foi de uma vida arrebentada? Foi de uma vida sem propósito? Da onde Deus te tirou? Mas eu sempre fui de um lar evangélico. Eu nunca conheci outras verdades. Da onde Deus te tirou? Deus te tirou e Ele continua tirando pessoas hoje da lama. Ele me pôs sobre a rocha. E que rocha é essa? Jesus Cristo. Se nós estivermos firmados em Jesus Cristo, a rocha, nós não seremos abalados.
Nós não seremos abalados, porque Deus nos tirou do lamaçal não para que morramos, mas para que vivamos uma vida com Ele. Que os nossos pés estejam firmados na rocha. Ele me pôs sobre a rocha e Ele me firmou. Ele não me abandonou. Ele conhece a nossa estrutura, irmãos. Ele conhece as nossas limitações. Ele tem cuidado de nós. Quem ora nunca está sozinho. Quem confia no Senhor nunca é frustrado. O versículo 3 diz: e me pôs nos lábios um cântico novo. Cântico novo é quando a gente agradece, né? Me pôs, ele mudou a minha vida. Deus mudou a tua vida? Você tem consciência que Deus mudou a sua vida? Colocou nos teus lábios um cântico novo. E o mesmo Deus que teve poder para te salvar lá no passado, Ele continua agindo. Porque Deus não precisa de circunstâncias. Porque Deus não está atrelado ao nosso tempo. Deus é atemporal, Ele age fora do tempo. Nós não sabíamos que íamos vivenciar um momento desse, né, de distanciamento. Não. Um novo cântico. Nós voltaremos a valorizar coisas que nós ficamos privados por esse momento. Coisas simples. De onde Deus tirou um lábio, colocou nos meus lábios um cântico novo. Pense aí, reflita, quantas vezes nós deixamos de ir à casa do Senhor por motivos tão banais. E hoje nós não podemos ir. Pensa de onde Deus tirou. Ele pôs nos nossos lábios e Ele vai pôr um cântico novo, novidade de vida, mudança. Coisas que eram tão banais, a gente vai passar a valorizar. Deus é um Deus de segundas oportunidades, de novas chances, cântico novo, mudança. Pôs nos meus lábios um hino de louvor. Louva aquele que tem coração agradecido. O louvor é diferente de uma música secular. Quando você louva, você oferece a alguém aquela canção. Ele colocou nos nossos lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Porque louvar a Deus no meio da felicidade é muito bom. Mas louvar ao Senhor no meio da adversidade é muito melhor, é necessário. Porque é crescimento, irmãos. É crescimento. Quando a gente espera no Senhor, a gente tem certeza que nós iremos louvá-lo, assim como o salmista. E continua, muitos verão essas coisas e temerão. Seu testemunho é para que outras vidas sejam alcançadas. Muitos verão e temerão. E só temerão? Terão medo? Não, e confiarão no Senhor. Através da sua confiança em Deus, você desperta a confiança de outras pessoas. Pensa numa pessoa que é testemunho para você. Poxa, ele confiou no Senhor de tal maneira que teve sua vida transformada. Ele confiou no Senhor de tal maneira que me inspirou a confiar no Senhor. E continua o versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe, bem-aventurado, feliz. Felicidade não é a ausência de problemas, é ter paz em meio aos problemas. Porque se a gente esperar não ter problema para ser feliz, ninguém vai ser feliz. Porque todos têm problemas. E foi isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E continua que põe no Senhor a sua confiança. E não pende para os arrogantes, não dá ouvido aos arrogantes, nem aos afeiçoados à mentira. E quem você tem ouvido? Quem você tem dado ouvidos? A voz do Senhor, aqueles que proferem mentiras. Que a nossa confiança esteja no Senhor. No versículo 17, o salmista termina o salmo dizendo: eu sou pobre e necessitado. Ele se reconhece nessa situação. Pobreza financeira, de recursos? Talvez.
Pobreza espiritual? Não sei. Mas ele se reconhecia: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Quem tem cuidado de você todos esses anos, todo esse tempo, é o Senhor. Quem tem cuidado de você durante esses meses de pandemia é o Senhor. A gente não pode dar ouvido a notícias ruins apenas. A nossa confiança tem que estar firme no Senhor. Lembrando da onde Ele nos tirou. Se Deus foi poderoso para mudar a tua vida, Ele é poderoso para te fazer enfrentar qualquer situação. Creia, descansa nele, põe a sua confiança nele. Deus tem agido no nosso meio. E isso vai servir para testemunho para as outras nações. Isso vai servir de testemunho para aqueles que te cercam. Eu esperei no Senhor e Ele agiu. Porque Deus sempre age, Deus sempre ouve e Deus sempre responde. Amém? Senhor, nós te damos graças, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Nós necessitamos, ó Deus, da Tua presença nas nossas vidas. Nos ensina a esperar no Senhor e não esperar murmurando, mas confiando que o Senhor não perdeu o controle. E na hora certa, Senhor, o Senhor dará a resposta que precisamos. Haja sobrenaturalmente, ó Deus, exterminando, ó Deus, acabando com essa pandemia. Sustenta aqueles que estão trabalhando, ó Deus. Sustenta, ó Deus, aqueles que estão passando, ó Deus, dificuldades nesse momento. Pai, continua falando nos nossos corações através das mensagens, alimentando a nossa alma, Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.